Tudo bem? Marquinhos, você entende que no primeiro tempo o time passou um pouquinho do ponto, um tempero diferente, de muita pressão, muita pressa, e mesmo com o envolvimento, com atitude, faltou aquela cadência para poder jogar como jogou no segundo tempo. Destoou um pouco esta questão até mesmo psicológica no início da partida para definir efetivamente no segundo tempo, e aquilo que você fez com a mudança do Leandro Almeida foi fundamental, preponderante para a equipe vencer, e vencer com sobras, um atropelo, como disse o Lucas Claro, por exemplo. Um primeiro tempo onde nós entramos muito ansiosos para tentar resolver a partida, e foi muito na base da força, né? Mais da força do que da parte tática, da qualidade técnica e da postura mental. E isso proporcionou ao Londrina aquilo que eles queriam, né? Agarrar um pouco o jogo, tornar-se o jogo mais lento e com uma proposta de se defender, e se defenderam muito bem o primeiro tempo. Foram, se eu não me engano, acho que 4, 5 finalizações nossas. Tivemos um maior volume, mas eles se defenderam muito bem, assim como fizeram em Londrina. O intervalo classifico como essencial, não na postura tática, não na qualidade técnica, mas na força mental desse grupo. No intervalo eu senti de que corrigimos, né? Algumas situações táticas precisavam ser corrigidas, mas mentalmente o time voltou mais forte, o time voltou decidido, com uma atitude, acho que baixou a adrenalina em relação à proposta ao qual teve lá, muito por conta da arbitragem, que no jogo da ida favoreceu esse primeiro tempo aqui, de muita força, muito embate, muita guerra, e o segundo, um intervalo onde nós acalmamos os ânimos, baixamos a adrenalina, reposicionamos taticamente, e os atletas tiveram inteligência, qualidade e souberam jogar o jogo para construir esse placar. Marquinhos, você acredita que surpreendeu o Tencate no momento que você entrou com os 3 zagueiros, liberando teus laterais, colocando 2 jogadores lá na frente? Quer dizer, o Londrina ele não teve como reagir também, né? Principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, o Norberto, eu creio que fez talvez a melhor partida dele, né? Foi praticamente perfeito, ele acertou todas. Foi aí também que você conseguiu segurar o Londrina e vencer essa partida? Acredito que tenha tido êxito, né? A proposta trabalhada durante a semana, as correções que vieram da última partida, e o Norberto, nós sabíamos que eles teria maior espaço para promover as jogadas ofensivas, porque eles estavam anulando muito bem o nosso lado esquerdo, né? Com Carlinhos, com Paulista, anularam muito bem o Negueba por dentro, e sabíamos que o desafogo e quem poderia causar esse desequilíbrio tático era justamente o Norberto. E trabalhamos durante a semana para que ele pudesse buscar esse jogo do 1 contra 1, essa tática individual pelo setor direito, e aproximando da linha ofensiva de jogo. E tivemos êxito. Acho que a semana foi muito importante. O que esse grupo tem feito, o dia a dia, tem sido com muito orgulho e muita satisfação. E a presença, o qual teve o nosso torcedor, principalmente ontem aqui no treino aberto, tendo 3 mil pessoas, um pouco mais de 3 mil pessoas, acho que isso nos fortaleceu ainda mais. E hoje você entrar no estádio, ver 13 mil, 14 mil pessoas gritando, incentivando, e mesmo nos momentos do primeiro tempo em que estava mais agarrado a parte tática e técnica, a torcida incentivou, a torcida acreditou, a torcida apoiou, e novamente fez a diferença. Isso inflama, isso o jogador aqui dentro do Couto sente, e aquilo que a gente tem dito, né, tem falado aqui dentro, é difícil. Aqui é Curitiba. E não é bem assim chegar aqui e achar que vai jogar ou ter o mesmo comportamento o qual o Londrina teve lá, em bater, em praticar atitude antidesportista. Então aqui nós procuramos jogar, primeiro tempo um jogo feio, um jogo agarrado, mas segundo tempo um jogo jogado, onde nós propusemos o jogo qualificado e construímos um placar que até poderia ter sido maior. Ô Marquinhos, gostaria que você falasse a respeito de 2 colocações. A primeira aposta no Rafael Lucas, mesmo ele não estando 100%, mas dando a condição de ele para o jogo na condição de artilheiro. A escolha depois na substituição pelo Keirson. E o que foi falado no intervalo no vestiário, porque o Coritiba voltou com o segundo tempo, que em 5 minutos acabou classificando praticamente para a final. Primeiro, em relação ao Rafael, ele, né, se propôs a jogar, a fazer o tratamento, a procurar estar 100% para a partida, e pelo momento, pela qualidade, era
de se iniciar a partida. Infelizmente sentiu, né, uma lesão, mas independente, acho que o fator importante foi a entrada do Keirson, né? Um atleta que vem trabalhando, que era para ter começado como titular a competição, acabou se lesionando na pré-temporada. E como é o destino, né? Como Deus age em que às vezes não entendemos. Naquela oportunidade o Keirson acabou perdendo espaço para o Rafael Lucas importantíssimo, e hoje num jogo decisivo, o Rafael acabou sentindo a lesão, saindo, e Deus quis que a entrada do Keirson fosse essencial. Essencial pela movimentação, por enquanto ele suportou fisicamente também a partida, ele teve uma eficácia em passe, em movimentação na parte tática muito importante para a construção do placar. E o intervalo do jogo foram detalhes a serem corrigidos da parte tática, uma postura de abaixar a adrenalina e propor o jogo, porque não era o nosso tipo de jogo, querer encarar com força, apesar de ter mostrado de que nós temos também esse jogo de força, mas o nosso jogo e a minha proposta de trabalho é o jogo jogado. É um jogo com qualidade, é a bola no chão, não é a bola alongada, e quando fizemos, construímos o placar ao natural. Mas quero dar ênfase, porque nós acabamos na semifinal revertendo uma situação em que tiramos o atual campeão paranaense. Uma equipe forte, uma equipe muito bem montada, uma equipe que tem um conjunto já há longo tempo, muito bem trabalhada pelo Tencati, um treinador promissor, que tem mostrado e demonstrado isso. E como é importante ver um futebol paranaense tendo Londrina novamente com esta força, né? De ter conquistado ou ser o atual campeão estadual e enfrentar o Curitiba de igual para igual, enquanto suportou, enquanto se fez dentro da proposta dele, mas nós mostramos que aqui é Curitiba. Ô Marquinhos, ainda nessa questão aí que você citou, né, do Keirson, você citou do Keirson aí, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre ele, e se não puder vir a contar com o Rafael Lucas numa primeira final, talvez, se o Keirson pode ser de fato esse jogador, até pela qualidade que ele tem, demonstrada inclusive no primeiro gol, né, além da vontade e toda a qualidade que ele teve no passe, se pela qualidade dele ele pode ser esse jogador a vir a substituir o Rafael Lucas. Bem, em relação à decisão, é claro que vai passar muito pelo adversário, né? Então, dentro da proposta, aquilo que nós estudarmos dentre amanhã e terça, nós vamos procurar analisar a melhor proposta. É claro que o Keirson sai à frente pela qualidade que tem, pela inteligência tática e por aquilo que demonstrou durante a partida. Mas eu não gosto de antecipar, até peço desculpa hoje, né, pela questão da divulgação da escalação, alguns ficaram um pouco nervosos, mas tem que entender o nosso lado também. Como nós entendemos vocês, eu acho que tem que entender. Nós nunca nos propusemos a não atendê-los quando necessário, e eu peço um pouquinho de compreensão quando há uma situação assim. Alguns ainda se apresentaram um pouco nervoso quando nós entramos no campo, mas tem um pouquinho de calma, paciência, porque é uma troca, né? E da mesma maneira como nós atendemos, nós também, e peço um pouquinho de compreensão e respeito quando houver uma postura assim, porque é uma situação tática de jogo, uma situação que possa levar e fazer a diferença como foi hoje. E o Keirson, voltando à pergunta, é um jogador que possa sim vir suprir a ausência do Rafael Lucas, mas vai depender muito em relação ao adversário. Nós não temos um time titular, nós temos um grupo titular, e nós jogamos conforme a proposta e a situação em relação ao adversário. O Marquinhos, até você tocou no assunto, não é exatamente sobre isso, mas o clima que foi criado não pode ter atrapalhado o próprio Coritiba no primeiro tempo? Tanto que você usou a palavra no intervalo de acalmar os ânimos, né? O clima foi criado pela arbitragem do primeiro jogo, não foi por nós. Não foi por nós. O pênalti não marcado em cima do Negueba, uma cotovelada sem bola, eles praticando um antijogo, com o placar à frente, eles puderam, ou eles tiveram a chance de ter trazido para cá uma vantagem maior. E abriram mão de buscar esta vantagem num jogo em que nós não nos apresentamos bem e praticaram uma ação antidesportista, caindo a todo momento, procurando amarrar o jogo por uma equipe boa, o qual é o Londrina, bem montado e bem trabalhado. Eu acredito que eles puderam, naquele jogo, ter proposto e aumentar o placar, uma diferença maior. Não o fizeram. Então, não fomos nós que criamos o clima. Foi, infelizmente, em função do que aconteceu lá no primeiro jogo.
E isso trouxe, inevitavelmente, procuramos acalmar durante a semana. Até comentávamos que ainda bem que o jogo era domingo e não era na quarta, porque se fosse na quarta, poderia ter um jogo pior, um jogo no sentido disciplinar preocupante. Então deu tempo de abrir a torneirinha deles e mesmo de descarregar a adrenalina, e mesmo assim um primeiro tempo ainda tenso, né? Um primeiro tempo nervoso, mas também pela proposta do Londrina, que marcou muito bem nossa equipe. E tivemos pouco espaço no primeiro tempo, onde tivemos que fazer as correções necessárias. E aí construímos um placar com mérito por competência dos atletas. Marquinhos, você pode, por favor, fazer uma avaliação O próximo adversário está entre Foz do Iguaçu e Operário, que jogam agora. Eu queria que você fizesse uma avaliação um pouco de cada um dos times, de qual o forte de cada um dos times. Duas boas equipes, duas equipes que cresceram na competição. O Foz, muito bem conduzido pelo Edson, pelo Zé Carlos, pelo Vanderlei, profissionais que aqui passaram e que souberam montar uma equipe competitiva. E talvez a principal força deles foi a partir do momento em que ganharam, aquele jogo contra nós, na casa deles. Eles subiram na competição e por mérito estão também decidindo a semifinal. Uma equipe muito bem montada, bem trabalhada e com jogadores experientes. A equipe do Operário com um poder de jogar em casa muito grande, uma equipe também bem armada, com característica do seu treinador, do Itamar, que traz um futebol sulista, um futebol com muita força, com muita entrega, com muita marcação individual, principalmente seus domínios, e que encaixou, uma equipe que encaixou, com o Rui tendo uma excelente campanha, fazendo um excelente trabalho e sendo decisivo em momentos importantes. Entendo que teremos sim uma grande final, independente do adversário. Esperamos poder corresponder ao nosso torcedor, corresponder à diretoria, que desde o início do trabalho, desde o início do ano, não vem medindo força, não vem medindo o apoio para que possa realizar aquilo que nós queremos para o ano, São passos a serem dados, é uma construção de equipe, uma reconstrução institucional, e que esperamos ter muito êxito, não só na decisão, mas principalmente ao longo da temporada. Aquilo que falávamos no início do ano. A proposta de chegar a essa decisão, tínhamos a responsabilidade, mas não pelo acaso ou não de qualquer jeito. Ele teria que ser de uma maneira planejada. E o estadual nos dando a oportunidade de montar uma equipe de trabalho, formar uma equipe, para que ao longo do ano, tanto em Copa do Brasil e Brasileiro, o Curitiba fosse forte, principalmente seus domínios. E acredito que passo a passo a gente tem construído isso. O Marquinhos, chega hoje a 11ª vitória, dentro do Couto Pereira. Você acha que está criando uma marca que está despertando até nos adversários, para ver que de repente quem é que vai conseguir bater o Curitiba dentro de casa, que o Curitiba está jogando de uma maneira incrível realmente aqui no Couto Pereira? Desde o meu retorno, aquilo que eu observava de fora, principalmente quando estava no Bahia, eu vi essa sinergia de torcida e time um pouco afastada. E desde o meu retorno, o primeiro pensamento era em retomar essa sinergia de torcida e time, e clube, e instituição. E aos poucos a gente vem construindo. É claro que eu espero para que a decisão e essa semana seja importante, não para a instituição, mas principalmente para o torcedor, que ele possa vir, que ele possa associar. Nós tivemos aí durante a semana um aumento de 2.000 sócios, a presença ontem de 3.000 torcedores no treino aberto, e entender de que o clube é dele, ele é quem faz com que nós, profissionais, os jogadores, sintam a emoção que vem da arquibancada. E quando há essa sinergia, quando eles se fazem presente, é difícil bater o Curitiba aqui dentro. É muito difícil. Então esperamos aí que para essa semana e para as próximas partidas, cada vez mais possa aumentar o quadro de associados e o torcedor se fazer presente, incentivando em campanhas realizadas pela internet, que nós acompanhamos durante a semana, e foi muito bacana. E um mantra sendo criado, de que aqui é o Curitiba. E nós vamos levar isso para o longo do ano. Bater o Curitiba aqui vai ter que ter méritos do adversário, vai ter que jogar, correr muito, porque a nossa equipe aqui, com o nosso torcedor sendo o 12º jogador, vai ser difícil.
Marquinhos, os meninos a todo momento eles falam do sonho do título paranaense. Essa vitória de hoje é esse sonho se tornando cada vez mais real? Eu acho que é um passo importante. Como eu falo, é uma decisão é 50% para cada lado, e ela está se aproximando. E agora é conter até essa ansiedade do jogo, sabendo que é uma semana importante para trabalhar, para corrigir os erros, para que possa a equipe evoluir e não apenas pensar na decisão ou no título estadual. De nada vale ganhar o estadual e acabar brigando para não cair, como foram nos anos anteriores. Nós temos que brigar, sim, para nos dar uma condição de lutar pelo título estadual, retomar uma hegemonia do Estado, mas fortalecer o trabalho. Entender que o estadual ele é visto e é usado principalmente para formar uma equipe, não só um time, mas uma equipe. E nós entendo que fizemos e com êxito chegamos à decisão. O Marquinhos, dos 28 gols que o Curitiba fez na temporada, 25 pelo Paranaense, 3 pela Copa do Brasil, o time teve 13 de bolas de bola parada, né? Cobrança de falta ou escanteio. Esse é um dos fortes da sua equipe. Quer dizer, o time está variando cobradores, está variando quem está na área e mesmo assim está mantendo um nível bom na bola parada. Esse é um dos pontos positivos. Pô, Juninho, nós temos trabalhado demais, cara. Nós temos trabalhado muito aspecto tático, quebra de sistema, variações e entra conteúdo de bola parada. A bola parada hoje no futebol, pelo nível, ou nivelamento, melhor dizendo, das equipes se equiparando cada vez mais, é uma arma, é uma situação em que eu entendo que possa e vem fazendo a diferença. E o Curitiba tem trabalhado exaustivamente. Não só a bola parada de falta, as laterais, mas as variações de batedores e jogadas. Às vezes não possa aparecer no vídeo para o torcedor, mas uma simples movimentação dentro da área, ela já é gerada em treinamento, ela já é programada, né? Não só essa bola parada, mas como as situações trabalhadas em jogo, as jogadas programadas que nós falamos, né? Das dobras ofensivas, das triangulações não só lateralizadas, mas por dentro. Então são situações que a gente vem construindo e que a diretoria, através do Pedroso, do Medina, do Mazuco, do presidente, vem nos dando essa tranquilidade e nos passando essa paciência, né, de que nós possamos executar e fazer esse trabalho de médio e longo prazo, não de um resultado imediatista, mas construir um formato de jogar que o torcedor saiba, e hoje já sabe como o Curitiba joga, a imprensa já sabe, infelizmente os adversários também, né? Então cabe a nós construir essas variações para que possa cada vez mais evoluir dentro do cenário nacional.